Você que é cristão, que está se associando com pessoas que não são cristãs, olha o que a palavra diz em 2 Coríntios 5:14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. A palavra quer dizer que quando você aceitou Jesus, quando você entrou na presença de Deus para segui-lo, para seguir a sua palavra, os seus mandamentos, você não pode se associar mais com pessoas do mundo, pessoas que estão lá no mundo praticando os pecados que Deus repudia, que Deus não aceita, não permite. Você que aceitou Jesus e se tornou uma nova criatura, você tem que buscar sempre agora andar na luz, andar com pessoas que são crentes, que são cristãs igual você. Porque se você andar com pessoas que praticam maldade, que são das trevas, que praticam o pecado, você vai acabar sendo prejudicado, você vai acabar sendo esfriado espiritualmente. Aqui em Coríntios, ele quer dizer que a gente não pode se conectar com essas pessoas, porque essas pessoas elas vão atrair coisas ruins para nossa vida. Eles vão trazer trevas, vão trazer pecado, entendeu? Você não pode se associar com essas pessoas, porque o pecado que elas carregam, a vida que elas levam, que elas veem isso como normal, mas não é normal. A Bíblia diz para a gente não se associar com essas pessoas, porque elas estão nas trevas, elas estão no caminho errado, elas estão no caminho que Deus reprova. E Deus fala ainda: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Diz o Senhor: não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de todo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui ele está falando para a gente não se associar com essas pessoas, porque essas pessoas, infelizmente, elas estão enraizadas no pecado. Elas estão no caminho que elas escolheram estar, que é no pecado, que é na idolatria, que é no pecado sexual. Essas pessoas elas não querem estar com Deus. Elas preferiram seguir seus caminhos no pecado, no mundo, e rejeitaram a sã doutrina de Deus, a palavra de Deus, a, a misericórdia de Deus, para que com a misericórdia de Deus eles possam ser perdoados, eles possam aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e possam ser salvos, possam ser perdoados seus pecados e andar com Deus na luz, na luz. Então, cuidado, se afaste dessas pessoas que estão nas trevas, que estão nos caminhos errados, porque aqui é um alerta para nós que somos cristãos, que não podemos se associar com essas pessoas, porque elas infelizmente estão andando contra a palavra de Deus, no caminho errado, no caminho do inimigo, no caminho que leva à perdição, que leva à condenação eterna. Então, tome muito cuidado, não se associe com pessoas assim. E para você que está pensando em namorar ou já está namorando, você tem que ver direitinho essa questão para ver se seu namorado ou sua namorada não está, se eles não se encaixam nessa palavra. Se eles for pessoas que infelizmente são das trevas, são descrentes, são pessoas que andam em pecado,
não são pessoas para casar, para namorar, para ter família, para ficar junto, porque quem é crente não pode se associar com essas pessoas. Você tem que buscar alguém que tem os mesmos princípios que você, os mesmos valores e que queira andar na luz com você, porque se você se juntar ou namorar ou querer casar ou já está namorando com a pessoa que é das trevas, que infelizmente não aceitou Deus, Cristo, como seu Senhor e único Salvador, você vai estar em julgo desigual. Sua vida não vai para frente, porque você está indo contra a palavra de Deus. Você está andando com pessoa que não é de Deus e isso vai te atrapalhar, isso vai atrapalhar a sua fé, vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Então, preste bem atenção, veja se a pessoa realmente ela quer andar com você na palavra, em Deus, em Cristo, porque senão não prossiga com esse relacionamento, não prossiga com esse noivado, casamento, porque julgo desigual não vai para frente. Você vai ser prejudicado, você que é cristão, que é crente, vai ser prejudicado, porque de certa forma essa pessoa vai te esfriar, vai te afastar de Deus. E não é isso que o Senhor quer para sua vida. O Senhor quer colocar uma pessoa do seu lado para somar com você, para crescer junto, os dois em oração, trabalhando, buscando a Deus, buscando sempre caminhar pela verdade de Deus, de Jesus, pelo Evangelho, crescer em unidade e se tornar uma só carne. Então preste atenção, se a pessoa que você está se relacionando, está conhecendo, veja se ela é de princípios e valores iguais aos seus, porque se não for, infelizmente não dá para continuar com essa relação, porque isso vai afetar a sua fé e sua comunhão com Deus. Deixa essa palavra no seu coração e peço que você compartilhe, deixe o seu joinha e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.